Meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora, trabalho para as pessoas que já me ouviram várias vezes por aqui, trabalho com processos, né, de educação e de desenvolvimento do ser humano, desde a educação formal em escola, mais consultoria em empresas, e trabalho com as danças circulares sagradas há 25 anos. E atuo também como consteladora familiar. E a gente fez uma parceria, eu e Fabiola, de estarmos trazendo assuntos do nosso cotidiano, de coisas que às vezes incomodam, entristecem ou são desafios para a gente no dia a dia. Então, a gente vem fazendo essas lives todas as terças-feiras, e cada dia traz um assunto do nosso cotidiano. Hoje, a gente vai falar de um assunto que a gente já fez uma live sobre isso, e que a gente tem que falar de verdade, esse assunto é para a vida toda, e há muitos pedidos, a gente está retomando esse assunto, até para conseguir deixar gravado e registrado, porque da outra vez a gente não conseguiu registrar. E a gente vai retomar esse assunto ao longo da nossa vida toda, que é as relações, as frustrações, as expectativas, as tristezas mesmo, com relação às nossas relações com pai e mãe, ou com pai ou mãe. Então, esse é o tema que a gente vai lidar hoje com carinho, olhar com um pouco mais de carinho, e o tema também que a gente vai... A gente falou bastante disso a semana passada, quando a gente trouxe o tema da adoção, né? E a gente vai trabalhar isso também um pouquinho mais para frente, naquela vivência pelo Zoom, um pouco mais longa, que a gente possa se ver, que a gente vai contar mais detalhadamente, a gente já vem falando sobre isso, mas vai contar mais detalhadamente agora no final da live, né? Então, o tema hoje é relacionamento ou questões que a gente tenha com pai e com mãe, né? Diga lá, Fabiola, para quem não te conhece, e para quem já te conhece, para ver mais ainda, se apresente. Olá, Dorothy, boa noite, bem-vinda. A Fabiola agora vai se apresentar para contar um pouquinho o que ela faz, de onde ela vem, para quem não conhece ficar sabendo. Então, uma boa noite a todos, não é? Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Sempre tem gente nova entrando, tem aqueles que já nos acompanham, né, desde o início aqui das nossas lives. Então, assim, gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiola e eu e a Patrícia estamos desenvolvendo, não é, esse projeto que vem dando super certo dentro da área das constelações. A toda terça-feira a gente sempre traz temas que são exatamente situações do nosso cotidiano, das nossas vidas, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto relacionamentos. Muitos temas, inclusive, a pedidos de vocês que aqui vêm nos acompanhando, não é? Então, eu sou advogada, professora universitária e participei desse programa, né, de formação aqui com a Patrícia, e a gente, depois de um trabalho de entrarmos em sintonia, nos propomos a realizar essas lives para trazer esses conhecimentos dentro da área das constelações. Pode ser que alguém aqui já conheça, tem gente que ainda não conhece as constelações, e a minha proposta com a Patrícia é exatamente isso, trazer esclarecimento para que vocês tomem conhecimento e chegar à consciência disso, que às vezes, né, nos atrapalha, tem entraves nas nossas vidas, alguma situação de desconforto, alguma culpa, algum trauma. E tudo isso, todos esses temas podem ser trabalhados dentro das constelações familiares, não é? E claro, isso mais corriqueiro dentro do âmbito da família, é isso a nossa proposta, para que vocês tenham essa vivência, essa experiência. E como a Patrícia sempre fala, não é? As pulgas, aquilo que te incomodou, aquilo que te dói. E quando a gente elucida esses temas, muita coisa passa a fazer sentido, que até então a gente não sabia nem de onde vinha essas origens, não é? Desses sintomas, como eu e a Patrícia falamos sempre. Isso aí. Então, a gente vai retomar um pouquinho. A gente tem feito as lives e sempre está gravada no IGTV e está desde o início, como surgiram as constelações,
Quem era o Bert Hellinger, que é o sistematizador das constelações, ele que trouxe isso com esse nome para o mundo, como surgiu no mundo, como chegou no Brasil. E a gente falou um pouquinho também das várias modalidades de constelação, isso lá atrás e ao longo desse tempo, e como está sendo feita hoje. E eu queria lembrar um pouquinho das 3 leis sistêmicas. O Bert Hellinger dizia, então, que qualquer sofrimento individual ou mesmo do sistema da família vem por conta de... Ele chegou em 3 leis. Ele foi um missionário alemão e ele teve muita experiência na África e ele observou que em qualquer lugar que ele tivesse no mundo, as coisas aconteciam da mesma forma. As dores, os sofrimentos, né, aconteciam da mesma forma. Então, ele sistematizou que todo sofrimento vem da desordem de 3 leis básicas. Eu vou relembrar aqui por quê. Porque toda a vida, e ele aos 90 e poucos anos falou, olha, eu tenho 90 e poucos anos e eu ainda hoje estou trabalhando internamente questões com a minha mãe e com o meu pai. Não importa se os nossos pais são vivos ou se eles já são falecidos, se a gente conhece os nossos pais ou não, se eles são bons ou se eles não são tão bons, não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, mas é uma relação e são marcas que ficam no nosso sistema, no nosso DNA, para a vida toda. Então, tem sempre uma frase célebre dele que diz, até os 92 anos eu ainda estou trabalhando questões com a minha mãe. Então, questões com pai e mãe, nossas, internas, é um tema que a gente vai trabalhar para sempre. Então, só relembrar essas 3 leis que parecem tão óbvias, mas e são óbvias, na minha opinião, também, mas nem sempre a gente consegue fazer isso no dia a dia. E se a gente consegue vestir o óculos, a lente dessa visão mais sistêmica, isso fica muito mais fácil. O que é constelação? O que é sistêmico? Tudo é sistêmico. A gente nasceu ligado energeticamente a um sistema, que a gente pode chamar de família. Então, quando a gente nasce numa família, a nossa energia, toda as nossas células, tudo está ligado energeticamente àquele núcleo familiar. Então, ele diz a primeira lei, que é a lei do pertencimento, que todos nós temos direito e necessidade de pertencer a um núcleo, né, afetivo, etc., e é aquele sistema familiar que a gente veio. A segunda lei, que é a que a gente vai trabalhar mais hoje, é a da hierarquia. Não nessa hierarquia, visão de hierarquia de um manda e o outro obedece, não. Mas uma visão de hierarquia de que quem vem antes abre caminho para quem vem depois. Né? Olá, Ledi, boa noite, bem-vinda, que bom que você chegou. Então, a hierarquia é quando a gente reconhece que quem veio antes, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, vieram antes e abriram caminho para que nós pudéssemos chegar, e nós para os nossos filhos. Falando assim parece óbvio, mas é exatamente nesse ponto que eu e Fabiola vamos falar hoje. Então, a lei da hierarquia. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. É claro que nem sempre a gente dá a mesma coisa e recebe a mesma coisa. Ah, eu dei 2, eu preciso receber 2. Ou eu dei dinheiro, eu preciso receber dinheiro. Não. Esse equilíbrio entre o dar e o receber é exatamente entre coisas, gêneros, situações, mas tem um equilíbrio dessa energia, né? Então, o que a gente vai tratar hoje, a relação com pai e com mãe, é lidar com essa questão da lei da hierarquia. Da gente simplesmente honrar e perceber quem veio antes de nós. E diretamente são nossos pais. Depois tem toda a linhagem, mas os nossos pais, por conta da união deles, seja de que maneira tenha sido, às vezes é in vitro, que a tecnologia está muito avançada, às vezes é por uma relação de afeto, às vezes é por uma relação arranjada, combinada, não importa, pela relação de 2 pessoas, pela força do amor de 2 pessoas, surge uma outra pessoa, e isso é a isso que a gente honra e que a gente se refere. Né, lá, Fabiola? Exatamente, não é? É importante, Patrícia, principalmente para quem está iniciando hoje as nossas lives, entender um pouquinho a questão das 3 leis sistêmicas, que é a base, não é, de toda essa gama de informações dentro das constelações familiares. Claro que a gente não vai esmiuçar ela, até porque a gente já tem uma live gravada, não é?
podem procurar lá no IGTV, que tem toda uma sequência aqui desses temas que nós estamos abordando. Mas dentre a proposta do nosso tema de hoje, né, as questões com pai ou mãe, né, que todos nós temos uma questão com o nosso pai, com a nossa mãe. Ah, não, Fabíola, isso nem acontece mais comigo, eu já sou adulto. Nossa live da criança, não é, interior ferida, fala exatamente sobre isso, que às vezes quando a gente não resolve isso dentro da gente, nós nos tornamos adultos com essas questões e com essas posturas ainda de criança, exatamente porque provavelmente nós ainda estamos fazendo algum julgamento ou com o nosso pai ou com a nossa mãe. Independentemente se você conhece ou não o seu pai ou a sua mãe. Ah, Fabíola, eu não sei quem é meu pai. Bem, a minha mãe morreu no parto. Não importa. Se nós estamos aqui hoje, é porque houve, não é, uma energia muito significativa do universo para que nós estivéssemos aqui por intermédio do nosso pai ou por intermédio da nossa mãe. Então, não há que ficar julgando, cobrando, requisitando algo que eles já deram, que é o mais importante. O nosso primeiro sucesso, como eu sempre falo, não é? Nessa frase sistêmica, é o dom da vida. E agora, e que estamos vivos, o que é que nós vamos fazer com a nossa vida? Bem, de acordo com as orientações, claro que nós temos de postura de pai, de postura da mãe, mas nós vamos fazer o que há de melhor com ela. E não ficar criticando, julgando, ah, meu pai gosta mais da minha irmã, ah, minha mãe fez mais isso por alguém. Enfim, isso, na verdade, quando nós, enquanto filhos, fazemos esse tipo de crítica, não é? Nós não estamos aceitando a realidade exatamente como foi. Foi, como tinha que ser. Os nossos pais sempre procuram fazer o melhor. E não cabe a nós, filhos, ficar em uma posição de julgamento, que dentro das constelações nós chamamos uma arrogância sistêmica. Eu sei, gente, que isso é muito difícil, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos alguma crítica em relação aos nossos pais. Então, nós temos que parar de realizar essa crítica, olhar para esse pai, para essa mãe, honrar a existência deles, agradecer e seguir adiante. Bem, minha mãe, bem, meu pai, eu honro vocês, eu aceito o que vocês fizeram e sigo adiante. Nós não precisamos permanecer fazendo igual. A gente faz um pouco diferente, mas dando exatamente continuidade a essa nossa existência, honrando, não é, todos os nossos antepassados, toda a nossa ancestralidade, fazendo o que há de melhor, vivendo, não é? Então, nós temos que, em todo momento, agradecer tudo aquilo que eles nos entregaram. E não ficar, às vezes, criticando e requisitando. Ah, não, mas a minha mãe fez algo a mais por um irmão mais velho ou por um irmão mais novo. Isso não nos torna adultos. Pelo contrário, quando nós permanecemos nessa condição de requisitar algo que nossos pais deveriam ter nos dado, nós perdemos o quê? Força. E quando a gente pede força, nós não estamos prontos para ir para a vida. Nós não conseguimos alcançar uma postura de adulto. Permanecemos na postura de criança. E como eu e a Patrícia já falamos em falas anteriores, criança não casa, criança não trabalha, criança não ganha dinheiro. Por quê? Porque a gente permanece olhando para trás, requisitando algo de nosso pai e da nossa mãe. Olha para frente, honra o que eles fizeram e siga adiante com o que há de melhor, que é a nossa vida. Não é, Patrícia? É isso aí. Muitas vezes, né, vocês podem estar perguntando, ah, tá, mas por que será que elas estão falando disso agora? O que que isso impacta na nossa vida hoje? O que que o Bert Hellinger dizia, né, que da observação dele ao redor de muitos lugares do mundo, né, que a força da mãe, ela nutre a gente, nutre nossa alma, para a gente fazer escolhas, para a gente ter autoestima, para a gente nutre a nossa alma para ir para o mundo, como
outros seres, né? Para seguir a nossa vida, para dar continuidade à nossa linhagem. E a força do pai, ele impulsiona a gente para o mundo. Então eles dizem, tá, a mãe é a alma, essa nutrição, e o pai é a força para ir para o mundo, para se mostrar, para entregar os nossos dons e os nossos talentos para o mundo, para a vida profissional, para crescer na vida. Então, por que a gente é tão importante, por que a gente voltou nesse assunto, da gente olhar um pouco essa aceitação e como é que está esse pai, essa mãe dentro da gente? Então, quando a gente fala, a constelação é uma ferramenta maravilhosa, é uma das ferramentas, e sim, a gente considera muito potente, porque ela consegue perceber energeticamente, às vezes, várias gerações, coisas que, às vezes, em outros momentos, a gente não consegue. Mas o fundamental é a gente entender que o que isso impacta na nossa vida hoje. Ah, eu não consigo me sentir com boa autoestima, eu não consigo caminhar, eu não consigo decidir coisas. Vamos olhar como é que está a nossa relação com a nossa mãe. Como é que foi essa nutrição da nossa mãe. E vamos fazer as pazes com isso. De verdade, é a gente internamente, não é que a gente precisa pôr um outdoor e escrever um livro, ou se a gente teve situações disfuncionais ou que não foram tão boas, a gente aceitar tudo no sentido de concordar com coisas que são inadequadas e ferem a nossa integridade. Não se trata disso. Se trata de você dentro, internamente, que cada um de nós aceitemos esta realidade de que eles nos deram o dom da vida. Isso basta. Todo o resto, se foi adequado, ótimo, vem a somar, vem agregar, e se foi inadequado, foi o que eles puderam oferecer, como a Fabiola disse, né? Não é para a gente questionar ou criticar, esses são os pais certos para nós. Cada um de nós tem o pai e a mãe que são certos para cada um de nós. A gente vem para aprender aquilo que está no nosso caminho, e eles são os pais certos, porque eles foram os nossos pais, entende? Então, só para a gente entender um pouco qual é esse encadeamento para chegar nos nossos dias de hoje, para chegar na minha vida hoje. E do pai a mesma coisa. A gente ouve muitos, inúmeros relatos de pessoas que têm dificuldade com o pai, que o pai foi mais isso, mais aquilo, mais bravo, ou fez coisas que não são tão boas. Ok, foi o que ele pôde fazer naquele momento. Se ele pudesse, ele teria feito diferente, outras escolhas, outros momentos. E, de qualquer maneira, é agradecer a vida que ele nos deu e tomar responsabilidade do restante da vida por nossa conta. Então, de ter essa consciência, quando a gente fala de fazer as pazes com pai e com mãe, é com essa essência. É sempre a gente ter no nosso íntimo essa gratidão pelo que eles nos deram, nos entregaram, né? Então, isso, e só esse olhar que parece pouco, mas às vezes a gente demora uma vida inteira para conseguir isso com integridade, com plenitude, só essa mudança, que não é só, muda muita coisa na nossa vida, na maneira da gente se colocar no mundo. A hora que a gente passa a honrar e a respeitar as escolhas que os nossos pais fizeram, e a entender que nós somos filhos, a gente não tem o direito de interferir, de dar palpite, de criticar, de dizer como tem que ser, porque aí a gente cai nessa arrogância sistêmica. Por essa lei da hierarquia, eles vieram antes que nós, eles vão ser maiores que nós sempre. Sempre. Eles são os pais, nós somos os filhos, assim como nós para os nossos filhos. Então, assim, a gente honrar e observar que o que eles decidiram, o destino que eles tiveram, às vezes decisões que não foram muito acertadas, e mesmo da relação entre eles, isso cabe a eles. Quantas vezes a gente não vê crianças, filhos e mesmo nós adultos que somos jogadas no meio da relação dos pais, né? Então a gente acaba ficando, quando não somos usadas de chantagem mesmo emocional. Então a gente fica nesse meio. É a gente ter essa consciência de que nós somos os filhos, nos colocarmos no lugar de filhos e deixarmos o que é deles com eles. Eles são os pais, eles têm que se acertar e eles têm que saber as escolhas e as consequências do que eles resolverem fazer. Então, acho que isso é uma postura adulta, íntegra, que ajuda muito a gente a ir para frente, a finalizar coisas, a escolher coisas com mais maturidade. Então, é essa atenção que a gente propõe, eu e a Fabiola, cada live, independente do assunto, de fazer essas pazes com pai e com mãe,
para que a gente tenha não só essa integridade, esse preenchimento de alma, como esse impulsionamento para a vida. Às vezes a relação com o profissional, com o dinheiro, está sempre ligado a essa origem, a nossa origem. É a mesma coisa da gente dizer de uma árvore. Não adianta a gente enfeitar a copa de uma árvore e deixar lindo se ela não tem raiz. Porque, obviamente, ela vai cair. Ou ela não vai ser não vai prosperar, porque ela não tem raiz. Então, a gente fazer as pazes e ter essa noção de gratidão e com esse dom da vida que nos foi dado, é o essencial. Só essa chavinha já muda muita coisa. E um outro ponto que a gente também considera bem interessante é deixar o destino deles com eles. Então, porque às vezes eles fazem coisas que a gente não concorda. E coisas mais que nos envolve. À medida que a gente se coloca no lugar de filho e diz, ok, eu a partir de agora já sou adulto e cuido da minha caminhada, eu posso ter os meus pais atrás de mim, me abençoando, me amparando, me acolhendo, me impulsionando, inclusive, mas eu tomo a responsabilidade pela minha vida e pelas coisas que eu vou escolher e pelo meu caminhar, né? Então, muita gente tem idade, né? Já é adulto, já é pai, mas não saiu desse papel de filho ainda. Exato. Ainda fica nesse papel, ou estar no meio dos pais, ou ao contrário, olhando para trás, querendo definir a vida dos pais. Então é importante a gente estar sempre atento para essa lente, porque essa mudança de foco faz muita diferença. É muito importante, Patrícia, essa sua fala de que, claro, gente, tudo isso que eu e a Patrícia, a gente sempre comenta nas nossas lives, a gente não faz de forma propositada, é inconsciente. Observem que todos nós, a partir do momento que a gente chega à nossa vida, nós já estamos chegando com uma história que já vem sendo contada. A história do sistema do nosso pai, a história do sistema da nossa mãe. E muitas vezes a gente não entende por que certas situações acontecem. Estamos acabando que identificados, não é? Então, isso é muito sério. Essa identificação. Isso é tão sério que, às vezes, né, em algumas situações, já fiz algumas constelações e isso ficou muito claro. O filho fica no meio da relação do pai e da mãe, ou protegendo o pai, ou protegendo a mãe, ou fazendo o papel de marido da mãe, ou fazendo o papel de esposa do pai. E aí, ele sai do seu lugar, ele perde força e não consegue seguir adiante. Todas as vezes, isso às vezes até porque os pais requisitam isso do filho ou da filha, não de forma consciente. Tudo isso é feito de inconsciente. Então, quando a gente tem um entendimento dessa postura sistêmica, a gente olha para os nossos pais, honrando eles, cada um, com muito respeito, mas a gente faz um movimento de dentro para fora, coloca o seu pai ou a sua mãe no colo dos nossos avós. Isso é importante, porque às vezes a nossa mãe ou o nosso pai está também precisando dessa força. Mas essa força não é dos filhos, porque hierarquicamente nós somos menores. Eles precisam de uma força maior do que a nossa, e essa força vem da onde? De trás, dos antepassados. E quem são? Os nossos avós. Ah, Fabiola, meu avô já morreu, minha avó já morreu. Gente, isso é no coração. Você para, respira. Energético, né? Não é? Isso é uma coisa energética, porque dentro das constelações, tudo envolve energia. Não é? E isso é muito importante, porque se formos querer resolver algum sintoma do nosso pai ou da nossa mãe, nós não vamos conseguir, porque nós não temos força suficiente de resolver esse sintoma. Os pais resolvem da forma como eles acham melhor, da forma como eles sabem, da forma como eles podem fazer. E nós, filhos, só temos que agradecer e honrar e dizer: ok, pai, ok, mãe, eu sou pequena, eu sou só a filha. E você conseguindo dizer essa frase, eu sou só o filho,
já faz toda uma diferença, porque a gente se solta, a gente não fica na má consciência, na boa consciência, às vezes se culpando. Poxa, meu pai pediu isso, poxa, minha mãe pediu aquilo, eu não pude fazer. Não é que a gente não possa fazer, mas nós temos que ter e seguir a hierarquia. Nossos pais têm mais força e cabe a eles, né, ter impulso de resolverem sozinhos. E nós, filhos, saímos, o casal se olha, o pai olha para a mãe e diz: agora, como adultos, nós resolvemos a relação. Pronto, a coisa fica mais leve, não é? Patrícia, eu quero aqui agradecer a presença de vários amigos que estão entrando hoje, Anfilóquio, aqui tem minha amiga e comadre Valmária, enfim, a doutora Luziane, tem muita gente nova chegando para a nossa live hoje. Professora Ana Karina, João Diógenes, muito bem-vindo vocês. Ah, que maravilha, que bom. Eu também vi bastante gente, os seus amigos, graças a Deus, eu vou conhecendo aos poucos. Os meus também, eu vi que a Soraya entrou, minha prima querida, tem um monte de gente, Dorothy entrou, a Ledi tá aí, tem muita gente chegando, que bom, bem-vindos todos. A gente tem feito, só para retomar um pouquinho, as lives todas as terças-feiras, e cada terça-feira a gente fala de um assunto. E hoje a gente está nesse assunto que a gente vai falar eternamente, de quando em quando, que é as pazes e o cuidado com a relação com pai e mãe. E eu queria retomar uma coisa, Fabiola, a partir do que você falou, só para dizer para quem está chegando, é sempre Silvia Neves também tinha visto. Oi, Silvia. É sempre um bate-papo, minha gente. Então, a gente, inclusive, daqui a pouco, quem quiser compartilhar algo, quem quiser fazer uma pergunta, ou compartilhar algo que tenha sentido, algo que tenha experimentado nesse sentido, por favor, escreve no chat, que é nosso convidado, e a gente pode entrar aqui na live e a gente conversa junto. Queria pegar um gancho, Fabiola, do que você disse. Muitas vezes, gente, nós vamos ter questões com pai e mãe, como eu falei, até o fim da vida. Mas, às vezes, não precisa. Primeiro, a gente só pode resolver, outra coisa que eu queria deixar bem claro, dentro da gente. Não é que a gente está fazendo e trazendo toda essa confiança, essa consciência, desculpe, para mudar o pai ou para mudar a mãe ou para definir, resolver alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Nós estamos trazendo essa consciência que é para a gente mudar a única coisa que é possível, que somos nós mesmos e dentro da gente, no presente. O que já foi, a gente não tem como mudar. O que está por vir, a gente pode querer, a gente pode prospectar, mas a gente não tem controle. A gente só pode mudar dentro da gente e no aqui e no agora. Então, de novo, a gente tem trazido essas ferramentas e essa caixinha de pulguinhas que a gente deixa as pulgas atrás da orelha de cada um, porque certamente a gente sempre tem questões que a gente trouxe da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa experiência com pai e mãe. Poderia ter sido diferente. Eu me senti assim. Eu me senti assado. Ou eu tive uma experiência que não foi boa. E a experiência que a gente tem, e que o Bert Hellinger retrata, no mundo inteiro, a hora que a gente lida com essa questão que nos incomoda, seja de qualquer coisa, de autoestima, de capacidade. Por exemplo, eu quero fazer teatro. Imagina, não vai fazer teatro, teatro não dá dinheiro. Ou você não é boa para isso, ou você não presta para nada. Aquelas coisas que a gente escuta de pai e mãe a vida toda, quando a gente quer ressignificar isso, não tem necessidade de ser com o outro. O simples olhar, essa mudança de olhar da gente aceitar que naquele momento nossa mãe ou nosso pai teve essa atitude ou passamos por aquela situação porque foi o que foi possível naquela hora, mesmo que seja inadequado, a gente sabe que todos nós, em alguma medida, também fazemos coisas que não são tão bonitas, né? A hora que a gente faz as pazes com isso e que a gente diz, ok, isso foi o que aconteceu, foi daquela maneira e foi como foi, e eu fico em paz e tranquilo com isso no meu coração, agradeço o dom da vida e sigo adiante. Necessariamente os pais nem precisam saber que a gente fez isso dentro, e a gente observa, aspas, milagres acontecerem, mudanças acontecerem, a partir de umas pazes que nós fizemos dentro da gente com essa energia, entende?
Como a gente não consegue olhar vocês e perguntar se foi claro, se todo mundo... Eu fico nessa dúvida se a gente está sendo clara nesse sentido, de que esse processo acontece dentro da gente. E como é energia, como tudo é interligado energeticamente, essa energia reverbera. Então, um pai que a vida inteira se sentiu cobrado, se sentiu negligente, se sentiu incapaz, se sentiu excluído, à medida que eu, aqui no meu lugar de filha, faço as pazes com esse pai, com tudo isso que ele sente, ele é o pai ideal para mim, e ele fez tudo o que ele podia, esta relação muda, porque energeticamente muda. Dá para compreender? Fica aí. Então, essa é a nossa função todo o tempo. Qual é o convite de verdade? É para a gente, seja lá quais sejam nossas questões, só com o pai, só com a mãe, com os dois, é pegar o óculos dessa visão sistêmica e dizer, ok, qual é a parte deles, foi feito o melhor que eles puderam, e mesmo hoje, meu pai faz isso e não é bom para mim. Isso é o jeito dele, é o pedaço dele. O que eu posso fazer com a minha vida e qual é a minha responsabilidade, apesar do jeito dele, que ele escolheu, ou ela. Entende? E é esse convite de vestir esse óculos sistêmico a todo momento para toda a situação que a gente vive. E quando a gente se acostuma com isso, no dia a dia, no começo parece uma loucura, daqui a pouco começa a fazer sentido, daqui a pouco parece claro, daqui a pouco parece óbvio, né? Então, o convite nosso, meu e de Fabiola, é da gente cada vez mais conseguir, em cada situação cotidiana, vestir esse óculos. Eu vou dar um exemplo, Fabiola, desculpa, só me alongar mais um pouquinho, eu ia te passar, mas só um exemplo. Outro dia nós fizemos uma conversa e uma pessoa veio dar um depoimento e ela tinha um pai abusivo mesmo, e ela tinha muitos traumas, etc. E ela sofria, adulta, e à medida que ela foi perdoando esse pai dentro, reconhecendo que era tudo que o pai dela sabia fazer e que tinha dado a vida a ela, etc., e essa situação foi mudando. Ela falou, parece um milagre. Eu não fiz nada assim para fora, e a coisa foi mudando, mudando, mudando até que se harmonizou. Então é essa lente no todo dia que faz a diferença. Diga, Fabiola. E é bem importante essa situação, não é, Patrícia? Porque a gente solta, a gente fica leve, não é? A gente para de olhar para trás, não é? Porque enquanto a gente... E para falta, né? Não é? Enquanto a gente critica, é porque a gente requisita algo, como se algo deixou de ser entregue. Nada. Tudo já foi entregue. Aliás, o principal foi entregue, que é a vida. Eu reconheço que isso é difícil, essa mudança de chave, essa mudança de postura, realmente é um trabalho diário, porque questões com pai e mãe, nossa, sempre vai acontecer. Sempre nós vamos... E são questões lá de trás, né, Fabiola? Às vezes lá de infância, né? Exatamente. E quanto mais a gente critica, tudo aquilo que a gente critica, mais volta com força. Quando eu casar, eu vou ser diferente da minha mãe, eu vou ser diferente do meu pai, vou fazer tudo diferente. Lê do engano. Você faz exatamente igual, porque de acordo com a primeira lei do pertencimento, todos nós queremos pertencer. Então, quando a gente pensa que vai fazer diferente, nós adotamos a mesma postura. Provavelmente a gente casa com um marido semelhante às atitudes do nosso pai. Os homens casam com uma esposa semelhante às atitudes que ele reprovava da mãe, porque a gente precisa e quer pertencer, não é? Então, quando a gente solta, a gente veste o óculos, como a Patrícia fala, a coisa muda. A gente segue. Exato. Não é? E isso é que é importante. E aí a gente consegue... Isso, e aí a gente consegue transformar e seguir adiante, porque aí a gente não fica repetindo o padrão. Tudo que aquilo que a gente rejeita e que a gente nega, a gente atrai para nós. Então, quando a gente consegue apaziguar e deixar de criticar, integrar isso e agradecer, a gente para de repetir o padrão e passa a seguir a nossa vida. Agora, para as pessoas, a gente tem hoje uma sugestão, uma dica de um exercício muito legal.
para quem quiser fazer. A gente já fez essa dica, já demos essa dica em outros momentos e hoje a gente vai fazer isso de novo. Então, e de quando em quando é legal a gente fazer, repetir, não é uma vez na vida, né? A Ana Regina está trazendo um depoimento especial, mas eu vou contar um pouquinho do exercício. Primeiro a gente já vê isso. A gente pode pegar 2 copinhos de cores diferentes, comprar 2 copos, pode ser de plástico mesmo. Um copo, sei lá, azul, outro verde, um roxo e um laranja. 2 copos de cores diferentes. E por 21 dias, a própria física quântica já nos traz a informação científica de que 21 dias são necessários para reprogramar, até 21 dias, para reprogramar hábitos, crenças, etc. Então é importante a gente cumprir os 21 dias. Então a gente pega os copinhos de 2 cores, põe um pouquinho assim de água, não precisa ser muito, e todos os dias, sei lá, no mesmo horário, acordou? Põe um pouquinho de água nos copos e pega, por exemplo, o copo azul. E vai dizer, então, ali representa o meu pai e toda a linhagem do meu pai, toda a linhagem da família do meu pai. E ao você tomar aquela água, você vai dizer, eu tomo toda a força do amor do meu pai. E de toda a linhagem da família, do sistema do meu pai. E você pode se imaginar, inclusive para quem gosta de visualizar o que a visualização facilita, se preenchendo, conforme você vai tomando aquela água, você vai ficando inteiro azul, 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 que foi a cor do copo. Aquela água se transforma nessa bênção dessa linhagem da força do amor do seu pai. Não estou falando do ego, das atitudes, dos hábitos, nada disso. Eu estou falando do amor, da força impulsionadora do espermatozoide dele que se juntou com o óvulo para gerar a sua vida. Então, eu tomo a força do amor, toda a força do amor do meu pai. Se preenche daquela cor e deixa. Aí você pega o outro copo da outra cor, laranja, põe um pouquinho de água. E ao tomar, você mentaliza sua mãe do seu lado esquerdo e toda a linhagem da sua mãe e faz a mesma coisa. Eu tomo toda a força do amor da minha mãe. Não importa se ela é mandona, se ela é ausente, se ela me abandonou, se ela morreu no parto, se eu não conheci, se ela bate, se ela não bate, se ela gosta, se ela dá mais para o outro, se ela protege o caçula, estou falando toda aquela coleção que a gente tem. Não importa nada disso. Importa que você está tomando naquele momento a sua aguinha do copo laranja. Eu tomo toda a força do amor da minha mãe. E pode se imaginar se preenchendo inteira de laranja até os pés. E você faz simplesmente uma reverência, ou física, ou intencional. Deixa os copos, segue o seu dia. Então, é um ritual, vamos dizer, que demora 2 minutos. E que a indicação é que se faça, sim, os 21 dias. E quem se sentir chamado, faça e depois nos conte a diferença e nos conte o que aconteceu. A gente tem inúmeros, milhares de relatos, claro, do Bert Hellinger de 30 anos até aqui, mas mesmo dos nossos, já da nossa experiência, minha e de Fabiola nos atendimentos e etc., de acompanhar as pessoas, do quanto os milagres, assim, as energias começam a se mover e as coisas começam a acontecer. Então, de repente, a mãe telefona, de repente o pai traz uma coisa, pergunta como foi, ou seja, a dinâmica energética começa a mudar, porque você mudou dentro. Eles nem sabem nada disso. Não é para fora, de novo, não precisamos pôr no jornal, pôr no outdoor, não, é dentro. Aliás, quanto mais silencioso, melhor, porque você vai poder observar de camarote as coisas acontecerem. Então, essa fica hoje a nossa dica e a nossa orientação, sugestão desse exercício que a gente chama de tomar a força de pai e de mãe. E que é muito potente esse exercício. Então, quem se sentir chamado, faça. Você esqueceu um dia no meio desse processo dos 21 dias? Volta e começa de novo. Não tem o jeitinho brasileiro, a gambiarra, então eu faço de conta, ninguém vai saber. Volte, comece de novo, faça o seu propósito. São 2 minutos toda hora, todos os dias de manhã, por exemplo. Tome a força do pai, tome a força da mãe, agradece e siga a vida. Depois você nos conte como é que as maravilhas podem acontecer. E falando nisso, Fabiola, em transformação, em maravilha, deixa eu só ler aqui o da Ana, e aí a gente já... Eu fiz as pazes com minha mãe e
ela fez o melhor que ela pôde. Hoje, compreendo e aceito meu coração está em paz. É isso aí. É isso, a hora que a gente tem, às vezes tem pessoas que têm uma vida, 60 anos com uma coisa arraigada, né, de ruim, da relação ruim, truncada. A hora que a gente faz as pazes dentro, isso apazigua e a gente segue, a gente pode seguir para a nossa vida de adulto com outra integridade, com outro preenchimento. E falando disso, Fabiola, que a gente deu a dica, deu a orientação do exercício, já trouxe todas essas interferências. Conta para nós o que é que nós vamos fazer dia 3 de agosto, que a gente está falando e não contou ainda. Olá, Ana Barcela, boa noite. Bem na hora que a gente vai contar uma novidade. Vai lá, Fabiola, por favor. A Ana chegando, minha tia também está assistindo, Maria Helena, Patrícia, enfim. Já tem algumas lives, né, que eu e a Patrícia, a gente já vem fazendo o nosso outro projeto, né, informando para vocês, divulgando, na verdade, o nosso outro projeto, que é uma vivência no Zoom, porque, infelizmente, o Instagram, essa ferramenta, não permite que a gente se veja, não é? Então, eu e a Patrícia vamos fazer uma vivência, um movimento sistêmico no Zoom, para aquelas pessoas que se sentem chamadas, tocadas, e a nossa primeira vivência vai ser exatamente sobre o tema de hoje, não é? As questões de pai e de mãe, para que a gente possa olhar para vocês, para que a gente possa fazer um exercício chamado ponta de flecha, que tem, assim, uma força e uma energia muito interessante, para que a gente possa ouvir alguns sintomas ou alguns desconfortos. Então, assim, agregar energeticamente, que a gente possa trabalhar com cada um de vocês, não é? Que estarão conosco nessa vivência do Zoom, que é a minha proposta, juntamente com a Patrícia, né? Que a gente já vem organizando tudo isso, para que vocês venham participar conosco de uma maneira mais, assim, acolhedora. Nós vamos olhar no olho de cada um de vocês, câmeras abertas, claro, porque a gente precisa sentir. Tudo nas constelações, como a Patrícia sempre fala, e é uma frase tradicional, constelar é revelar. E quando a gente revela, a gente sente. A gente coloca esse sentimento, não é? Aquilo que às vezes a gente nem entendia o porquê da origem. Então, essa é a nossa proposta dessa vivência que a gente vai fazer pelo Zoom, não é? Agora, no início do mês de agosto. A gente vai estar trazendo, nós vamos divulgar, e aí acho que a gente ou vai colocar por WhatsApp, as pessoas entram em contato por WhatsApp e fazem a inscrição, ou a gente vai fazer um formulário rapidinho no Google, que já põe ali, já fica mais prático. O importante, pessoal, é que a gente pode convidar qualquer pessoa que a gente quiser. Então, claro, quem já vem acompanhando as nossas lives, que a gente tem um público fiel, a Ana Regina, a Laura, o Melk, esqueci os nomes agora, mas enfim, a gente tem muita gente que vem toda semana. Dona Luísa, enfim, independente da gente que já está vindo toda semana, a gente pode convidar qualquer pessoa. E a vivência no Zoom, qual é o intuito? Primeiro, da gente se olhar, e segundo, da gente trabalhar mais profundamente. Porque no Instagram é legal, mas a gente tem a limitação, primeiro, de não olhar e de não ser uma coisa coletiva, e segundo, que o tempo é muito reduzido. Nós temos 50 minutos, né, na grande maioria do tempo, das vezes. Então, é muito pouco para a gente fazer uma vivência, de fato, um pouco mais profunda e curar coisas. Então, nós vamos fazer alguns movimentos sistêmicos, alguns exercícios e fazer juntos. Então, a gente vai pedir para vocês trazerem uma foto do pai, uma foto da mãe, a gente vai orientar para que a gente possa fazer juntos e passar pelo processo juntos. Né? Então, é uma turma que as vagas são limitadas, é uma turma pequena, porque a gente quer ouvir todos, a gente quer fazer uma coisa que possa ser com profundidade e que todos possam participar. Quando, Janice? A data é dia 3. A ideia, vejam se vocês acham bom, vocês podem nos colocar aí. A ideia é que a gente faça dia 3 de agosto, a ideia é que a gente faça 3 lives e uma vivência. 3 lives e uma vivência. Porque a gente tem recebido pedidos e é uma maneira da gente se aprofundar. E essas vivências, então, vão ser pelo Zoom, a gente vai passar o link para quem fez a inscrição, vai ter uma pequena taxa de contribuição, só para a gente equilibrar o dar e o receber.
mas para que a gente possa fazer com um pouco mais de profundidade, né? Que aqui a gente consegue até certo ponto. Então, os exercícios sistêmicos e tudo, a gente precisa um pouco mais de tempo e um pouco mais de campo para se olhar e fazer. Então, esse é o intuito. Então, a primeira é dia 3 de agosto, que não é a próxima semana, é a outra, é daqui 15 dias. E vocês podem convidar qualquer pessoa que vocês quiserem. Ah, não conheço constelação, não, sabe assim, nunca ouvi falar, não acredito, não sei direito. Qualquer pessoa que vocês quiserem, que esteja assim, disponível para trabalhar nessas questões que a gente tem, às vezes, com pai e com mãe, que todos nós temos, o senhor não conheço alguém que não tenha, é bem-vindo nessa vivência, e aí vocês podem passar os links do WhatsApp e tudo mais, e a gente se comunica. Entrar em contato com a Fabiola ou comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, nessas mídias sociais que a gente tem feito o mundo nesses últimos tempos, né? Exato. Vamos passar todas as orientações, como a Patrícia já falou, não é? Foto do pai, a foto da mãe, lenço de papel, água, alguns objetos, porque as emoções que a gente chama de ânforas, né? Porque são os movimentos sistêmicos que a gente trabalha. E eu falo para vocês, gente, eu já participei logo no início, quando eu estava ainda no programa de formação. Nossa, é uma experiência maravilhosa, que a gente sente mesmo, não é? É muito importante, e é como a Patrícia sempre coloca, essas questões com pai e mãe, minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu, vão ser para sempre, não é? E mesmo as pessoas mais velhas, não importa assim, mas eu já sou avó, mas a minha mãe há tanto tempo, não importa. Eu já citei aqui, de novo, volto a dizer o exemplo do Bert Hellinger, com 91, 92 anos, ele ainda estava ressignificando coisas com a energia da mãe. E isso é para sempre, mesmo que os nossos pais já tenham falecido, a gente segue com esses emaranhados, às vezes, a vida toda. Então é isso que a gente vai cuidar e vai limpar. E o convite é para todos, e a gente ficaria bem feliz de que quanto mais pessoas puderem aproveitar e participar. Tá certo? Então, eu queria agradecer a presença de todos hoje, muita gente nova, sigam vindo, toda terça-feira nós estamos aqui contando e trazendo um assunto do nosso cotidiano. Participem, escrevam, sugiram temas, porque às vezes alguém, por exemplo, a gente trouxe adoção porque tinha uma situação. Então, quem tiver algum tema que quiser que a gente aborde e tal, traga, porque é um prazer, a gente se diverte fazendo, eu e a Fabiola, e é um prazer a gente trazer para ir contando e trazendo ferramentas e possibilidades. Então, muito agradecida a todos que estão aqui, os meus amigos, os conhecidos, os amigos da Fabiola, são todos muito bem-vindos, e terça-feira estamos aqui de novo. Com certeza, não é? Então, agradecer também, muito boa noite a todos vocês que participaram aqui. Eu estou muito feliz porque teve mais pessoas que ingressaram hoje. Minha tia Helena do coração, Patrícia que veio passar o dia hoje conosco, né? Patrícia é a esposa do meu primo, Patrícia, lá de Marília. Não é só você que... Olha, que beleza! Que delícia! Veio passar o aniversário. Aquela viagem que eu falei para você da minha terra natal foi exatamente para comemorar o aniversário dela e do meu primo, não é? Que hoje vieram... Olha, que delícia! Um dia conosco aqui em Teresina. Então, assim, gente, que ótimo! Ai, que delícia, família! Que delícia a família toda apoiando. A Soraya, minha prima de Belo Horizonte, está aí também, a Ana Regina. Eu queria dizer uma outra coisa que eu esqueci, nós esquecemos. A semana que vem, a nossa proposta, eu sempre conto o que vai ser a semana que vem para a gente ir se preparando. A nossa proposta é a gente fazer uma live de perguntas e respostas. Então, se vocês olharem lá no IGTV, as nossas lives tiveram vários assuntos, vários temas, tem 3 vezes que a gente está fazendo live, cada terça-feira de um assunto. E a semana que vem, venham participar e chamem amigos que não conhecem, especialmente aqueles que não acreditam, que são os mais legais, porque aí a gente pode conversar, assim, né, esclarecer, e tragam suas dúvidas, suas perguntas, porque a semana que vem é um bate-papo de pergunta e resposta. A gente vai fazer, não tem um tema específico, mas a gente vai convidar vocês a trazerem perguntas de tudo daquilo que a gente já falou, para a gente fazer um bate-papo.
Então, a gente vai divulgar, claro, mas já fica aí sabendo desde já, já prepare a listinha no caderninho. Ai, que medo, né? E tem um tema também, Patrícia, que já tinham me mandado uma mensagem, se a gente não vai fazer a live sobre os irmãos. Sim, nós vamos falar da live dos irmãos, não é? Os irmãos vão chegar, os irmãos vão chegar. Os irmãos já estão na nossa programação, não é? Porque cada tema precisa ser muito bem trabalhado, as falas do que a gente vai trazer de informações para vocês, né? Para não gerarem tantas dúvidas no meio de tantas informações que a gente já vem entregando para vocês com muito carinho, não é? Com muito respeito a tudo que a gente vem trabalhando. Então, como a Patrícia falou, próxima terça-feira é a live das perguntas e respostas. Vão anotando aí no caderninho que a gente tem, não é, o maior prazer em responder o plantão de dúvidas, né, que vai surgir. Isso aí. Isso aí. Então, gente, muito boa noite. Terça-feira que vem estamos de volta. Venham com as dúvidas, participem. E esperamos vocês. Qualquer coisa durante a semana, mantenham contato. E a gente vai começar a divulgar a vivência para que vocês possam se organizar. Então, vai ser na terça-feira mesmo, só que aí a gente faz das 8 às 10, em vez de fazer só das 8 às 9, como a gente faz a live. Tá bom? Então, boa noite, até mais. E vamos encerrar a nossa live, porque senão o Instagram cai a gente não consegue gravar. Exato. Tá bom? Então, gente, Fabíola. Um beijo a todos. Gratidão. Beijo, querida. Sempre muito delicioso estar com você, viu? Com certeza. Tchau, gente. Até amanhã, querida. Boa noite. Boa noite a todos.